O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um novo recurso, desta vez para tentar reverter a condenação por formação de quadrilha no julgamento do Mensalão. Voltamos a falar com a Renata Lopretti. Por que a defesa entrou com esse pedido agora, já que o prazo para esse tipo de recurso ainda nem começou? Mariana, o que a defesa do ex-tesoureiro do PT apresentou hoje são embargos infringentes. E o que o Supremo tem pela frente neste momento é a análise dos embargos de declaração, cujo prazo de apresentação terminou na semana passada. Esse recurso, para tentar reverter uma das duas condenações de Delúbio, poderia ter sido apresentado mais adiante. Com antecipação, a defesa buscou afastar qualquer risco de perda de prazo. Embargos infringentes, sempre lembrando, estão ao alcance de réus que tiveram pelo menos 4 votos pela absolvição de um determinado crime. Foi o caso de Delúbio quando condenado por formação de quadrilha. A defesa do ex-tesoureiro alega a ausência de provas de que ele se associou a outros petistas e a Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão, com o intuito de cometer crimes. Se o recurso for acolhido, ocorre um novo julgamento sobre essa acusação. Delúbio também foi condenado por corrupção ativa. As penas pelos 2 crimes somam 8 anos e 11 meses de prisão. Olha, quem examina o documento entregue hoje pela defesa de Delúbio Soares nota que a introdução do documento, onde é discutida a pertinência dos embargos infringentes, é até maior do que a questão do mérito do caso do Delúbio. Nessa introdução tem papel importante uma referência ao ministro Celso de Mello, que durante o julgamento do Mensalão defendeu com todas as letras a pertinência dos embargos infringentes com base no que diz o regimento do Supremo. Na ocasião, algumas defesas estavam alegando o problema de que aquele era um julgamento sem uma outra instância para recursos. E o ministro Celso de Mello disse não, essa instância existe na forma dos embargos infringentes. Por que o Celso de Mello importa? Por que ele tem peso? Ele tem peso porque ele é o decano da corte e porque ele foi um voto muito duro pela maioria das condenações. Quem acha que não cabem embargos infringentes nesse julgamento, alega que isso só está previsto no regimento, que a Constituição não está previsto em nenhum lugar mais. Agora, a maioria dos ministros, como Celso de Mello, acha que cabe, entende que está no regimento, que ao longo desses anos todos em que não existia mais outra previsão legal, o Supremo continuou aceitando embargos infringentes com base no regimento e que seria cometer algum tipo de excepcionalidade não conferir isso agora. Qual é a importância concreta dessa discussão? A importância concreta dessa discussão é que, no caso de alguns réus importantes, se alguma condenação for revertida, o regime de cumprimento da pena migra automaticamente de fechado para semiaberto. É o caso de José Dirceu, por exemplo, se conseguir reverter o crime de formação de quadrilha, assim como Delúbio Soares, e é o caso, por exemplo, do deputado João Paulo Cunha, se conseguir reverter a acusação por lavagem de dinheiro. Agora, eu vou ao Rio conversar com o comentarista Merval Pereira. Merval, hoje os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, com falas diferentes, ênfases diferentes, admitiram a possibilidade de que os embargos de declaração, esses que já foram apresentados, acabem por ter algum efeito infringente, de reversão de alguma pena. Olha, Renata, o que os dois falaram ganhou uma dimensão muito maior do que de fato representa. Talvez porque o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes representem pontos opostos nesse julgamento. Como estavam dizendo a mesma coisa, ficou a impressão de que a tendência do Supremo é mudar alguma decisão. O que eles disseram foi óbvio. Se houver um erro crasso no julgamento que já aconteceu, se encontrarem um erro que invalide os votos já dados, é evidente que os embargos de declaração podem mudar uma decisão já tomada. Mas isso é muito raro, é dificílimo de acontecer e acho que nenhum dos dois estava querendo dizer que isso acontecerá. O que pode acontecer, na verdade, de concreto, é que, como todos os réus, todas as defesas apresentaram embargos de declaração com viés de infringente, pode ser que o presidente do Supremo, para ganhar tempo, coloque para o plenário a questão dos embargos infringentes, já aproveitando
esses embargos foram apresentados. E aí a decisão ficará em cima desses embargos e não haverá necessidade de novos embargos infringentes para se discutir as mesmas coisas que foram apresentadas nesses embargos de declaração.